Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o candidato Tony. Obrigado, Tony, por comparecer aqui aos estúdios da Jovem Pan para mais essa entrevista. E junto do meu colega de bancada aqui, Paulo. Eu já vou começar com a primeira pergunta. Candidato, o senhor seria a favor de um novo lockdown em caso de uma segunda onda de pandemia? Ou seja, o senhor fecharia o comércio novamente em Uberaba? Eu queria fazer uma saudação ao Paulinho, que aqui está, ao Paulo, e também ao Roberto e ao Márcio, na técnica de som da Jovem Pan Uberaba. Muito bem. Essa questão do lockdown, ela depende muito do que vai acontecer. Existem as situações positivas, né? Nós sabemos que na Europa a pandemia está causando uma reviravolta, mortes estão ocorrendo. Mas eu prefiro ser otimista em relação à vacina. A imprensa nacional tem divulgado aí a todo instante, nos telejornais principalmente, a questão da vacina que está por vir. Eu prefiro dizer que, como cidadão uberabense, o meu maior desejo é de que a vacina seja aprovada. E como prefeito, eu não vou esperar que o governo, porque o governo, as ações políticas demoram muito, e uma vacina demoraria muito para chegar em Uberaba. Em Uberlândia, o prefeito Odelmo determinou que a prefeitura comprasse lotes da vacina aprovada, com eficácia em torno de 98%, para vacinar a população. O meu desejo é que a população de Uberaba seja vacinada o quanto mais rápido. Então, essa situação de lockdown, nós vamos esperar para um segundo tempo. O que está por vir? Então, assim é o nosso desejo. Então, eu prefiro discutir essa questão lá na frente, porque nós precisamos respeitar o comércio. A pandemia fechou muita gente, muitos empresários quebraram, as atividades econômicas foram prejudicadas em Uberaba. E como prefeito, Tony Carlos tem desejo de que o comércio prospere. Candidato, bem-vindo. Vamos lá. Todos nós acompanhamos esse final de semana uma reunião para lá de esquisita entre vereadores reeleitos e alguns novatos. As eleições nem acabaram e, pelo jeito, eles já estão lutando pelo poder. Como o senhor vê esse assunto? Olha, como prefeito, não cabe ao executivo interferência no legislativo. Então, eu prefiro dizer isso, que é um assunto interno do legislativo. Mas é natural, em qualquer Câmara Municipal, após a eleição, eles vão escolher quem será o presidente. Então, eu vejo isso com naturalidade, porque assim como aqui do lado de fora existem grupos, do lado de lá também existem grupos. Ninguém vai ganhar a mesa diretora da Câmara sozinho. Então, o que eles estão fazendo é se articulando. E a vida inteira foi assim. Somente quando eu fui presidente da Câmara Municipal é que todos os vereadores manifestaram-se a favor. Então, como houve um racha agora, é natural essa questão da negociação. Agora, vale ressaltar que no meu caso, eu fui candidato único, então não teve como negociar, porque todos estavam do meu lado. Mas o senhor não acha que essa questão de vereadores a favor de governo, vereadores contra o governo, o povo não quer mais isso? O vereador tem que ser a favor do povo, tem que estar lá para trabalhar a favor do povo e fiscalizar o que ele acha errado, aprovar o que ele acha correto. Mas essa corrente de a favor de governo e contra o governo, o senhor não entende que a população já cansou um pouco disso? Olha, no parlamento isso é natural e nunca vai mudar. Vejamos aí a questão dos Estados Unidos. O parlamento é isso, é discussão. Se todos pensassem da mesma forma, não haveria necessidade de ter um parlamento. O parlamento é o palco das discussões. Tem gente a favor e tem gente contra. Ora, já pensou se fosse unanimidade? O prefeito enviasse à Câmara Municipal um projeto de interesse dele e aí todos os vereadores fossem a favor? Então, é necessário que haja uma ampla discussão. E o parlamento é exatamente isso aí, a discussão de ideias.
Eu só acho estranho a reunião escondida, né? Num feriado, alguns negaram essa reunião, parece que estava fazendo alguma coisa errada, né? Mas eu concordo, eu acho que não tem nada de errado. Olha, Vão assim, fazer as parcerias para votação. É o que é natural. É o que é natural, por exemplo, se nós formos avaliar a próxima presidência da Assembleia Legislativa. Claro que eles vão se reunir. Não existe como escolher uma mesa diretora de um parlamento municipal, estadual ou federal sem que haja discussão. Mas como candidato a prefeito, e se Deus quiser prefeito, este é um assunto que o executivo não pode entrar, porque o legislativo ele é independente. Então eu prefiro me manter fora dessas discussões que são internas. Perfeito. Separação de poderes. Candidato, se o senhor encontrasse um eleitor na rua e que tivesse em dúvida em quem votar, quais os argumentos que o senhor usaria para convencê-lo a votar na sua candidatura? Eu gostei muito desta pergunta e eu tenho vivenciado ela. Só existem 2 candidatos. Eu, Tony Carlos, e a candidata de lá. Eu represento o conhecimento, a experiência. E vou dizer uma coisa para esse eleitor. Meu eleitor, você daria um cheque em branco para uma pessoa desconhecida administrar o seu cheque? Você entregaria a sua empresa, a Rádio Jovem Pan, para uma pessoa que não é da área administrar? Prefeitura é assim. Se não vejamos, os governadores, Dória, já existem movimentos do Fora Dória. Ele se elegeu dizendo, olha, eu faço gestão. O governador, o juiz Witzel, lá do Rio de Janeiro, foi colocado para fora. O nosso governador do estado de Minas Gerais, Zema, se elegeu dizendo, eu sou empresário, sou dono de empresas, nas minhas empresas são assim. E aí o que aconteceu? De lá para cá, Uberaba não ganhou nada. Não houve sequer o recapeamento da Filomena Cartafina, da MG 427, que é a pior rodovia do estado, essa de Uberaba para Conceição. A rodovia de Uberaba para Nova Ponte não tem sequer acostamento. Cadê a construção da escola estadual do 2000, da escola estadual do Jardim Maracanã? Uberaba tem um déficit, ou seja, Uberaba precisa de 200 policiais militares. Uma cidade de 350 mil habitantes só tem 500 militares para 2 batalhões. Da Leopoldino de lá 250 e da Leopoldino de cá 250. Ele autorizou agora 30 militares. Vai levar 1 ano para eles se formarem. E quando se formarem, Uberaba administra 30 municípios. Será um soldado para Uberaba, um para Araxá, outro para Frutal e daí por diante. Com todo respeito ao senhor governador Zema, mas vejam, senhores, ele que dizia, olha, eu sou gestor, ele não conseguiu sequer, usando a BR-262, de Araxá para Belo Horizonte, que é uma rodovia federal, fazer gestão no governo federal para que a concessionária fizesse a duplicação. Não houve a duplicação sequer de 1 metro, de 1 quilômetro. Então, puxa vida, com todo respeito, alguém que se dizia gestor, até agora Uberaba não ganhou nada com isso. Então, eu vou dizer o seguinte para você, eleitor. Que cidade você quer? Uma cidade com alguém preparado, que levou 30 anos, que foi presidente da Câmara, que foi deputado por 2 vezes, ou entregar a cidade a uma pessoa que não soube sequer me responder o que é o VAF? O VAF é o que? É a declaração que o empresário que paga imposto passa para a prefeitura dizendo, eu paguei tanto de imposto. Ora, meu Deus, se a minha adversária não soube sequer dizer o que é o VAF, como é que ela quer fazer gestão? Então, eu encerro dizendo, qual a cidade que você quer para nós os uberabenses? Uma cidade administrada por alguém preparado ou por alguém que quer fazer estágio? Perfeito. Candidato, o senhor, quando vereador, criou mais um feriado municipal. Independente do mérito, não acha que esse excesso de feriados atrapalha o comércio e a indústria da cidade?
Já temos 11 feriados nacionais e mais 3 municipais. Todo município brasileiro pode ter até 4 feriados. Nós temos o aniversário de Uberaba, dia 2 de março, a data do dia 20 de novembro e 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Abadia, a padroeira. Então, teria direito a mais um feriado, nós não fizemos. O grande problema é que a sociedade uberabense, a comunidade negra, cobrou isso das nossas autoridades, para que a história não ficasse esquecida. Reconhecemos sim a dificuldade do comércio. Tanto é que, como se trata de uma lei municipal, cabe, portanto, aos atuais vereadores. Aquela foi uma situação de momento. Naquele momento, a comunidade negra exigia do Tony Carlos a criação do feriado da consciência negra, que tinha em boa parte do Brasil. De lá para cá, inclusive Uberlândia deixou-se de ter o feriado da consciência negra. Mas não compete mais a mim discutir, porque essa é uma discussão, não é nem de prefeito, é de parlamento, é de vereadores. E caberá à próxima Câmara Municipal decidir se o feriado será mantido ou não. É o que podia fazer em alguns países, né, Tony? Se comemoram os feriados sempre aos domingos, com exceção do Dia Nacional da Pátria, esse tipo de coisa. Se antecipa ou se postecipa o feriado para o domingo. Os comerciantes de Uberaba sugeriram e acham que é uma boa, assim como eles alegam. Mas a nível municipal... O dia dos pais, o dia das mães, que são importantíssimos nas nossas vidas, eu, Tony Carlos, entendo que é uma data correta, entendeu? Ou seja, você comemora no domingo. Tony, um dos seus compromissos é a construção de um novo cemitério para Uberaba. Cidades do porte de Uberaba estão partindo para a privatização dos cemitérios. Nós temos aqui 3 cemitérios que já dão uma despesa de 7 milhões ao ano. Você acha que seria a melhor solução para isso? Olha, a questão do cemitério é muito polêmica. Veja bem, cidadão ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês. Não pode a prefeitura jogá-lo num cemitério privado. O dono do cemitério de Uberaba, o Memorial, é o empresário Amir, lá de Ribeirão Preto. Ele tem cemitério lá e tem cemitério aqui em Uberaba. Os 2 cemitérios urbanos aqui em Uberaba, o das Palmeiras em Ponte Alta está tranquilo, mas os 2, Medalha Milagrosa na Universidade e o São João Batista, estão com a capacidade já exaurida, ou seja, não se cabe mais enterros. Mas aí vem o grande problema: como é que nós vamos enterrar as pessoas humildes? Dia destes, um cidadão suicidou-se na Mata do Garrinho e a família teve que enterrá-lo em Delta, gastou R$100. Este cemitério que aí está, que a prefeitura de Uberaba, o atual governo, manteve, você paga R$2.500 de entrada e no cartão de crédito outras 2 parcelas, cada uma de R$2.500. Ora, meu Deus, até para comprar uma casa popular, um carro, eu posso comprar em até 60 meses para enterrar um ente querido em 3 vezes. Então é muito difícil. Além do que, o cemitério particular cobra condomínio, R$600 por ano. As pessoas estão custando, não é viver, é sobreviver. Um pacote de arroz está custando R$30 e você cobrar para enterrar a pessoa? Então, olha, é compromisso nosso. Se não pode ocupar o espaço na universidade, a prefeitura tem a obrigação de construir um cemitério público, porque as pessoas humildes, elas não têm recursos para bancar este cemitério. E eu tenho que ficar exatamente do lado de quem mais precisa, que é a população pobre. O candidato, esse assunto do cemitério, quem começou foi um outro candidato a prefeito que perdeu, ficou aí em 4ª colocação e tal. E eu acho que todos os outros candidatos, incluindo o senhor, tomaram essa bandeira para querer dar uma satisfação ao povo e tal. Mas o que eu vejo é muita informação desencontrada. Os editais são públicos, os contratos são públicos, os valores estão lá. O senhor não acha que seria mais certo, no caso de o senhor ser eleito,
tomar pé do assunto, porque os valores não são esses que o senhor declarou, os valores são completamente diferentes, abaixo disso, as condições de pagamento. Não seria o correto tomar pé do assunto, chamar esse contrato a uma discussão, ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado? O contrato prevê uma parte muito grande para o poder público e tal. E não criar mais um cemitério e mais uma despesa. Não seria o caso de tentar entender o que pode ser melhorado? Olha, Paulinho da Jovem Pan, olha, é conversando que se entende. Esse é o princípio do diálogo. Ponto. Claro que nós teremos que conversar com o empresário. Agora, nas cláusulas contratuais lá, consta de que quem tem direito à gratuidade são aqueles que são beneficiários dos sistemas de repasse como Bolsa Família do governo federal. Os demais que não têm direito. Ou seja, então quer dizer que o cidadão que não recebe nenhum auxílio do governo, ele não pode ser enterrado. Então, nós estamos atentos e entendemos que precisamos resolver essa pendenga, seja manter a parte social no cemitério memorial ou construir um outro. Independente do custo, o povo não tem, Paulinho, que pagar esse preço. Não tem. Não, eu concordo, mas entendo que teria que ser bem apurado. Acho que os números estão sendo, no calor das discussões de eleição, estão se falando aí muita coisa. Mas eu concordo e espero que o senhor tome essa atitude aí. Candidato, o senhor era apontado como mais bem colocado no primeiro turno e acabou passando em segundo lugar. O que o senhor analisa disso? Quer dizer, olha, o brasileiro, não é uberabense, tem desejo de mudança. Então, houve isso não só nessa eleição. Na eleição passada, o delegado Grilo teve mais de 75 mil votos para deputado estadual, coisa que na história de Uberaba nenhum teve. No entanto, essa situação não se repete mais. As pessoas vão experimentando aquela situação do novo, não é verdade? Então, aí o que aconteceu? O uberabense votou para mudar. E agora que se centralizou a disputa entre dois candidatos, o uberabense precisa saber quem é melhor. Eu não estou aqui para diminuir a minha candidata, mas veja bem, ela não era do Partido Solidariedade, ela era do Partido Novo. O Partido Novo fez o seguinte, aplicou uma prova para os pretensos candidatos. Então, a nossa candidata adversária, a minha adversária, não passou na prova. Ou seja, o Novo perguntou, olha, você quer ser prefeito ou prefeita da sua cidade? O que é isso? O que você vai fazer? Ela não passou no teste nem do partido dela. Razão pela qual, se você pesquisar na imprensa de Minas Gerais, você vai perceber que a candidata, ela não pôde ser candidata no partido, porque ela não estava preparada. Foi a decisão. Então o partido disse, olha, não teremos candidato. Ela procurou um outro partido. Resultado, essa questão do Novo. O partido de então dela teve candidato lá em Araxá, apoiado pelo governo atual de Minas, o governador Zema. Ou seja, o governador não conseguiu sequer, na cidade dele, sensibilizar a população de Araxá, dizendo, eu sou gestor, eu vou ajudar a minha cidade. O candidato dele ficou em quarto lugar. Então, essa história de gestão, a partir de agora, ela precisa ser discutida. Que tipo de gestão é? Porque é necessário saber separar a gestão empresarial da gestão política. São duas situações diferentes. Quer uma prova? Quando o Zema foi eleito, ele não tinha nem quem nomear. O que ele fez? Manteve os secretários do PT. Quer uma prova? A Marilda, aqui de Uberaba, ex-vereadora, era a superintendente de ensino no governo do PT. E ela continuou no governo Zema, até que depois, quase um ano e meio,
ela foi retirada e trocada por uma outra indicada por um grupo político dominante aqui de Uberaba. Então as coisas são muito sérias. Nós precisamos levar em consideração que nós estamos escolhendo quem é que vai governar as nossas vidas durante 4 anos. Ser prefeito, Paulinho, é cuidar da sua vida, da vida do Roberto Leite Barbosa, do Márcio e de qualquer cidadão. Até a luz que queima na porta da sua casa é responsabilidade do prefeito. Inclusive, eu quero até citar aqui que no domingo passado, eu fui lá na comunidade da Serraria, onde a maioria absoluta dos rancheiros não tem energia elétrica. E a minha candidata foi lá e disse: olha, eu sou do governador, nós vamos resolver, é a CEMIG, quem manda é ele. Então ela está desinformada, porque a iluminação agora é municipal. Quem faz o posteamento, a colocação de rede é a COSIP, que é um consórcio de Belo Horizonte, que ganhou a licitação para gerir a iluminação e a rede pública em Uberaba. Ou seja, ser prefeito, senhor diretor da Rádio Jovem Pan, Roberto Leite Barbosa, e senhor mediador Paulinho. Ser prefeito é ser responsável, porque ele cuida da vida de todos nós. E eu me apresento como uma pessoa, Tony Carlos, preparado. Você deu mais tempo, né? 7. Vamos fazer? Candidato, o senhor vai fazer um túnel em frente ao Parque de Exposições. Realmente considera isso prioritário? Olha, cada cabeça uma sentença. Dinheiro da saúde é da saúde, da educação é da educação, do transporte é do transporte. As pessoas precisam saber separar. Por exemplo, o candidato adversário no primeiro turno, delegado Grilo, disse: olha, o Tony Carlos quer construir um aeroporto de R$1 bilhão entre Uberaba e Uberlândia. É melhor pegar o dinheiro e fazer postinho de saúde. Senhores, o dinheiro, o capital é privado, é de empresários de Dubai, dos Emirados Árabes, da China. Então não tem nada a ver com prefeitura. Então a mesma coisa é o túnel. A cidade cresceu muito para depois da rodovia. 10 novos bairros foram aprovados. Só existem 2 acessos: a Santana Borges, que sai no cemitério, ou a Avenida João 23, que morreu. Quando você chega na Praça da Exposição, você não pode entrar ali, você tem que virar a Tonico dos Santos, sai de novo no trevo. Então nós precisamos resolver aquele gargalo. Aquele dinheiro não é da prefeitura. Aquela obra é uma obra subsidiada pelo governo federal. O nosso desejo é manifestar ações junto ao presidente da República, ao Ministério da Infraestrutura, para conseguir o dinheiro. É aquela história: quer, não quer, tem quem quer. O dinheiro não vai para outra coisa, porque senão a pessoa fala assim: o Tony, como o delegado Grilo fez, olha, vamos pegar o dinheiro do túnel e fazer creche, posto de saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos pensar grande. Uberaba precisa ser uma metrópole. O sistema viário de transporte, a mobilidade urbana tem que ser coisa de cidade grande, e parar com essas bobagens. Então, o dinheiro é fruto de ações junto ao governo federal. E se não conseguir, ou melhor, se conseguir, não tem jeito de pegar o dinheiro e colocar na outra coisa. É aquilo que a gente chama de verba carimbada. Ou é para a construção do túnel, ou senão não tem túnel. Volta o dinheiro. Perfeito. Ok, candidato, obrigado, nosso tempo acabou. Estamos aí na reta final. Domingo vamos conhecer o novo prefeito. E desejo boa sorte, então. Eu queria agradecer a Jovem Pan, a você, mediador Paulinho, extremamente preparado para a área jornalística. A Jovem Pan tem um papel fundamental em trazer os candidatos, para que os candidatos, os dois, possam expor aqui as suas propostas. É importante dizer, Paulinho e Roberto Leite Barbosa, nós temos um compromisso com Uberaba. O meu desejo é que Uberaba volte a ser uma metrópole.
Uberaba deixou de ser, já foi a segunda cidade do estado, hoje é a 8ª, e Uberaba anda perdendo tudo. Daqui a pouco vamos perder a Polícia Federal, o INSS, a Receita Estadual, já perdemos a Receita Federal, e o meu desejo é fazer com que o espírito de liderança de Uberaba, ele seja alavancado, mas sem esquecer das pessoas humildes, mais saúde, mais segurança, resolver a questão da moradia. São 20 mil pessoas, senhor mediador, lá na Coagra esperando a sua casa popular, gente precisando de saúde. Depois da rodovia, precisamos levar uma UPA para lá, porque só tem 2 UPAs, no São Benedito e no Mirante. Então quer dizer que quem mora depois da rodovia tem que viajar para tratar de saúde? Então, eu gostaria de encerrar aqui me dirigindo ao povo de Uberaba. Eu, Tony Carlos, estou preparado e aceito o desafio de ser prefeito, com o compromisso de ser o melhor prefeito da história de Uberaba. Eu vou votar 14. Tony Carlos, obrigado. Obrigado pela sua presteza sempre que é convocado em estar com a gente aqui. Um abraço, boa sorte aí no pleito.